Bom, o nosso assunto agora é variável aleatória contínua. Vamos logo passar então a definição que nos diz assim: uma variável aleatória é contínua quando o conjunto de valores possíveis, isto é, o conjunto de imagem, for não enumerável. Então é um conjunto infinito e também não enumerável. Se o conjunto de imagem não for enumerável, não há sentido então em falar de valores específicos e, portanto, a probabilidade com que a variável aleatória x assuma um valor x qualquer é zero. Em outras palavras, estou dizendo isso porque se a variável é contínua, não se avalia as coisas no ponto, mas no intervalo. Intervalo de reta, por exemplo, um pedaço do plano, do espaço, mas nunca no ponto. Como vocês já viram no cálculo, a integral no ponto é nula, é zero. A integral de a até a de f de x dx é zero. É o que está acontecendo aqui. No variável aleatória contínua, a probabilidade num ponto particular qualquer é sempre zero, porque devemos avaliar as probabilidades aqui em intervalos, tá bom? Aqui nós temos a chamada função densidade de probabilidade, famosa FDP, que é correspondente ao caso da função de probabilidade ou da distribuição de probabilidade, no caso de variável discreta. Só que aqui toma outra forma. Bom, como sempre, a função tem que ser maior ou igual que zero para qualquer x pertencente aos reais. E a probabilidade de x estar no intervalo AB qualquer tem que ser maior ou igual que zero. Então, olha só, não calculamos aqui probabilidade num ponto, assim, mas é sempre no intervalo. Essa probabilidade de x estar entre A e B, a gente encontra ela fazendo integral de A até B da f de x dx. Ou seja, o x está aqui entre A e B, então a probabilidade obtida de x estar entre A e B é encontrar esta área aqui, ó, sob essa curva, tá ok? Esta área achurada aqui é o que nós temos que calcular. Lá está. Então a área sob essa curva é a probabilidade da variável aleatória x estar entre A e B. Olha que interessante, como como a probabilidade num ponto qualquer é zero, então no caso da variável contínua, a maioria dos casos, ser maior ou igual ou só maior, não vai fazer diferença nenhuma, porque o que diferencia o ser só maior e o maior igual é o ponto só, o valor do A. Mas no ponto a probabilidade é nula. Temos ainda a definição da função distribuição ou da função acumulada, ou também chamada função repartição. Já vimos no caso discreta, de variável discreta. Agora, no caso de variável contínua, é essa aqui, olha. A f de x, f maiúsculo, né? De x, nós já vimos, é igual à probabilidade com que a variável aleatória x seja menor ou igual do que um x em um dado qualquer. Então, essa expressão aqui equivale a escrever assim, ó, que acumulamos todas as probabilidades quando x varia de menos infinito até um valor x qualquer, mas quando t varia de menos infinito até um x qualquer, dá f de t dt. Eu troquei aqui, pessoal, poderia colocar f de dx, mas eu coloquei o x por t, porque quando integrarmos aqui, a função vai ficar em função de t. Aí temos que substituir aqui o infinito e o x. Quando então integrarmos e substituirmos o x, já obtemos a função direta diretamente em função do x, que é o que nós queremos. Então esta função ela acumula todas as probabilidades até atingir seu valor máximo, que é igual à unidade, ou seja, que é igual a 1. Então é isso aqui, olha. A integral de menos até mais infinito da f de x dx é sempre igual a 1. Exemplo 1. Dada a função f de x igual a 0, fx menor que 0, e f de x igual a 2e elevado a menos 2x, se x maior ou igual que 0. Então, está dizendo aqui que valor negativo de x, a função é nula. Então, nós queremos, como a função nula para nós não interessa, queremos então estudar essa função quando ela for igual a 2e
elevado a menos 2x, ou seja, só nos casos onde x seja maior ou igual que zero. Então, mostre que esta é um legítimo FDP. Calcule a probabilidade de x ser maior que 10. Para a gente mostrar que ela é uma legítima FDP, temos que verificar se ela satisfaz as seguintes propriedades. Olha. O f de x tem que ser maior ou igual que zero para qualquer x, ok? E 2, a integral de menos a mais infinito da f de x igual a 1. A função, essa parte de cima aqui, 1, é fácil de ver, é trivial, porque o nosso x é positivo, e aqui está negativo, mas é no expoente. Quando você tem uma potência com um expoente negativo, o máximo que pode acontecer é inverter, ficar 1 sobre essa potência com o expoente positivo. Ou seja, isso aqui então vai ser sempre positivo quando o x for maior ou igual que zero. Isso. Então, resta-nos agora mostrar que a integral de menos a mais infinito vale 1. Mas note ainda que a função está definida para x maior ou igual que zero. Para x menor que zero, a função é nula. Então, a integral que nós queremos resolver, na verdade, é essa daqui. Ó. É a integral de menos a mais infinito da f de x. Eu vou parti-la em 3 pedaços. Primeiro vou de menos infinito até zero. Depois, e aí a função é nula, ó, 0 dx. Depois vou de zero até infinito da f de x dx. Então, essa aqui, a integral da função nula é zero. Sobra então só essa aqui. Tá? 0 a mais infinito da f de x. O nosso f de x é 2e elevado a menos 2x. Então, só temos que resolver esta integral aqui. Então, ali, 0. Bom, para resolver essa integral, a gente usa a regra da integração, que diz que a integral de uma e elevado a u du é igual a e elevado a u. Tá? Então, vamos fazer u igual a menos 2x, que está no expoente aqui, o menos 2x. E, portanto, a integral de u em relação a x é du igual a menos 2 dx. Eu vou isolar o dx, ele vai ficar, então, igual a du sobre menos 2. Por que eu vou isolar o dx? Porque quando eu for fazer a integral, eu vou substituir o dx por du para obter no final, assim, ó, uma expressão dessa forma aqui, ó, tá? Então, a integral de 2e elevado a menos 2x dx é igual à integral de 2e elevado a u. Aí o dx, olha, eu substituo por du sobre menos 2. Então, esse menos 2 cancela com o 2. Então, vai ficar a integral de menos e elevado a u du, que é igual a e elevado a u, pela que nós temos aqui. Ó. Só trocou o que é negativo, o que é positivo e o que é negativo, mas vale a mesma regra. Vale para mais, vale para menos. Então, ficou do jeito que eu queria. E isso aqui é igual, então, não... Se aqui, quando é positivo, aqui é positivo, então aqui negativo, aqui fica negativo. Então, isso é igual a e elevado a menos u, mas o nosso u eu chamei de menos 2x, então fica e elevado a menos 2x. Integrando agora, para mostrar que é 1, então, essa integral partindo em duas, essa aqui vai ficar 0, como já vimos. Ou, desculpa, a outra já foi 0, já cancelei. Então, vai de 0 a mais infinito, f de dx, que é essa integral que a gente acabou de fazer, né? Que é e elevado a u, ou menos e elevado a u, desculpa, que é menos e elevado a menos 2x, e temos que avaliar isso em mais infinito e 0. Como a integral aqui está mais infinita, integral imprópria, você resolve isso aqui no limitante superior fazendo o limite. Isso é igual ao limite quando de e elevado a menos 2x, quando o x vai para mais infinito, mais, aí substituir aqui, ó, o x por 0 aqui. Era menos que, ficou mais porque é menos aqui. Se fosse mais, seria menos, né? Pela regra integral. É o f de a, f de b menos f de a. Então, como tem menos aqui, fica mais. E elevado a menos 2 vezes 0, tá ok? Olha só, nesse limite aqui, olha, quando o x vai para mais infinito, esse e aqui vai para 0. Esse e elevado a menos 2x vai para 0. Então, esse limite aqui é 0, tá? Aqui, 0. E 2 vezes 0, 0, e elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, tá ok. Está demonstrado que ela é uma legítima FDP, porque era sempre positivo, f de x, para os valores de x maior ou igual que 0, e a integral de menos a mais infinito dá 1.
Agora, a probabilidade pedida é dada por isso aqui, olha. Quer saber a probabilidade x ser maior que 10. Então, integramos a função de 10 até mais infinito. A nossa função é essa, 2e elevado a menos 2x dx. Já fizemos aqui em cima, então isso é igual ao limite de menos e elevado a menos 2x, quando o x vai para infinito, menos o menos e elevado a menos 2 vezes 10. O x agora é substituído por 10. Aqui era 0, cadê? Aqui era 0, agora vai ser 10 aqui. Então esse aqui vai dar 0, esse limite, já falei. Então sobra só esse aqui. Aí tem o jogo de sinal, menos com menos mais, e elevado a menos 10 vezes 2 menos 20, que é igual a 1 sobre e elevado a 20. Então essa é a probabilidade. Não preciso resolver mais daqui, porque esse número e, ele não é, ele é um valor transcendental, então aqui já acabou o nosso problema, ok? Vou voltar depois, então, com outro vídeo com mais exemplo. Até mais, então, no outro vídeo.